Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por você aqui mais uma vez conosco no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Mais uma aula linda da Escola Bíblica Dominical Betel Adultos, aonde nesse trimestre estamos estudando personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E olha, queridos, tem sido aulas lindas, lindas mesmo. Semana passada, por exemplo, nós estudamos sobre Ana. Que aula! Tive o privilégio ainda de lecionar essa aula na minha igreja para os adultos. Olha, foi maravilhosa. Espero que você tenha gostado, espero que você que tem me acompanhado, que tem compartilhado, curtido, tenha gostado das aulas. Te peço que fique comigo nesta aula maravilhosa hoje. Vamos orar? Querido papai, obrigado, Senhor Deus maravilhoso, por mais esta aula. Que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, nos ensinando, nos abrindo, Senhor, a visão espiritual, os ouvidos espirituais. Senhor, que nós possamos entender que o Senhor tem o controle de tudo. Abençoa a mim e esta pessoa que estará recebendo essa aula. Aumente a fé dela, porque a tua Bíblia diz, Senhor, que a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Amém e amém. Vamos lá então, queridos. Vamos para a nossa sétima aula. Hoje passando, queridos, da metade, né? Nós terminando essa lição hoje, já passamos da metade dessa revista. Olha como o tempo está voando, hein? Já quase aí, ó, já na metade do mês de novembro. Um mês e meio para finalizar este ano. E espero que você tenha gostado esse ano, espero que as lições tenham falado ao teu coração. Então vamos lá? Betel Dominical Adulto, personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Essa lição será aplicada no dia 16 de novembro, próximo domingo, e é a lição de número 7. Olha só, a lição de hoje vai falar um pouquinho sobre Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. É lógico, queridos, que essa lição não vai embasar toda a vida, toda a história de Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos tirar algumas lições da vida de Davi. Por isso que o tema é: Deus não rejeita um coração quebrantado. Nós vamos ver erros de Davi, acertos de Davi, como que nós podemos nos espelhar até nos erros de Davi para poder nos orientar a nossa vida. Então eu quero te pedir que se a lição falar com você, se ela for boa, se te abrir um campo melhor para que você possa lecionar para os teus alunos, que você me ajuda, curtindo, comentando, compartilhando. Vamos lá então? Texto áureo, os sacrifícios. Para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrido não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 7. Nós vamos falar muito então hoje, queridos, sobre esse salmo, sobre o que foi escrito nesse salmo, aonde muitos até hoje têm se matado de fazer sacrifício, e o que Deus quer realmente não é o sacrifício, é o coração. Verdade aplicada, confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo devem caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Os objetivos dessa lição: conhecer a origem do rei Davi, ressaltar que Davi se arrependeu de seus pecados e compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. Olha que interessante, queridos. Um homem que pecou e pecou gravemente. Um homem que foi ungido lá no pasto. Ele estava no pasto quando... No pasto não, né, queridos? Foi ungido na casa de Jessé, desculpe. Mas ele veio do pasto. Enquanto os irmãos estavam na guerra, ele estava lá cuidando das suas ovelhas. Pequeno, novo. Deus o escolheu. E eu quero dizer para você que mesmo o homem, segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, nós vamos perceber que ele ainda é pecador. Nós precisamos entender qual é a diferença do Davi para nós. Essa lição vai falar muito disso. Ela vai falar de erros graves que nós cometemos, e o que Deus espera de nós é simplesmente um coração sincero, um coração aberto. Olha o texto de referência, está no Salmo 51, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. É um salmo forte, queridos. É um salmo onde Davi caiu em si, reconheceu o quanto ele era pecador. Deus, acredito que amou tanto Davi pela sinceridade de Davi. Davi de forma nenhuma ele alegou ou quis justificar qualquer coisa quando ele pecou. Simplesmente ele chorou, amargurado com Deus. E o texto diz aí, lava-me das minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões, o Senhor é misericordioso, eu sei que eu tenho errado, é o que o texto está dizendo. E é isso que nós temos que levar para a nossa vida hoje. Olha a introdução, O rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica. Conhecido por sua trajetória singular, que o levou de simples pastor de ovelhas a monarca de Israel. Pertencente à tribo de Judá, Davi ganhou destaque, inicialmente ao derrotar o gigante Golias com uma funda, uma pedra, demonstrando coragem e fé inabaláveis. Então nós vamos entender um pouquinho sobre a história de Davi. Muitas vezes quando nós falamos de Davi, nós lembramos das vitórias de Davi perante Golias, um homem de quase 3 metros de altura, onde ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Mas o rei Davi foi lá e enfrentou. Mas nós precisamos entender que a Bíblia mostra os pecados de Davi, a Bíblia mostra as fraquezas de Davi. E por que isso? Para manchar o nome dele? Não, queridos. Para que eu e você soubéssemos que mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve pecado. Mas nós precisamos aprender como ele foi perdoado. Tópico 1. A origem do rei Davi. Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente em 1040 a.C. Era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. Ele faz parte da genealogia de Cristo, como registrado em Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos, queridos, com a solidificação do reino de Israel e desafios pessoais, como o episódio com Batseba. Então, Davi veio de Belém, uma família humilde, uma família onde os filhos de Jessé, pelo menos 3 dele, a Bíblia relata que eram guerreiros, eram soldados, fortes, grandes. A Bíblia relata que Davi era um cuidador de ovelhas, era um pequeno adolescente que passava suas noites no campo cuidando da ovelha. Puro, sincero, e era esse que Deus estava sondando lá dos altos céus. Deus não procura, nós vamos ver aqui, que Deus mesmo diz para Samuel, eu não vejo como os homens veem tamanho, beleza, força, eu vejo o coração, isso é mais forte que todas as outras coisas. Então nós vamos entender que ele é tão forte, o nome de Davi foi tão forte, que na genealogia de Davi ele é claro, de Jesus associado como filho de Davi, filho do próprio Davi. Olha lá, 1.1, Davi, pastor de ovelhas e músico. Ainda jovem, Davi pastoreava os rebanhos de seu pai. Como pastor, aprendeu tanto a cuidar dos animais, quanto a livrá-los de predadores. Chegou inclusive a matar um leão e um urso que estava atacando as ovelhas. Olha lá, 1 Samuel 17, 33 a 35. Texto lindo, né? Aonde Davi usa até depois este texto para falar com Saul, para dizer para Saul que ele tinha força sim para matar o Golias, porque Deus já tinha dado habilidade para que ele matasse urso e leão. Saul respondeu:
Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando vem um leão ou um urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Então olha só, era um pequeno adolescente, protegido e confiando em Deus. E quando ele chega para Saul e fala assim: Saul, o que está acontecendo? O que esse homem está humilhando o povo de Deus? Eu vou lutá-lo. Davi fala para ele: olha, você é pequeno, não faz isso não, ele é guerreiro. Você não tem qualidade de guerreiro, você não sabe nem sequer pegar uma espada. E aí Davi fala para ele assim: olha, Saul, isso não vai ser problema para mim, porque eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando vem um leão ou um urso e cata alguma ovelha do meu pai, eu vou atrás dele, pego o meu cajado, arranco a ovelha da boca dele, e se ele vem me atacar, eu cato pela mandíbula, pela barba do leão, e dou pancada nele até matá-lo. Olha só como que é o poder de Deus. O jovem Davi também era um excelente músico. Quando o espírito mau assombrava o rei Saul, ele é chamado para dedilhar sua harpa, fazendo os espíritos maus saírem de Saul, que logo se aqueitava. 1 Samuel 16, 16, 17. Permita que procuremos um bom músico para tocar a harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontre alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Então, olha, além de tudo, de lutador, de matador de leão, matador de urso, Davi tocava harpa. Davi escrevia os seus cânticos no meio do deserto. E aí a Bíblia diz que depois que Davi perdeu o Espírito Santo, um espírito maligno entrava nele, tomava posse dele. E aí ele orienta a ter um músico, para que o músico toque e acalme ele. Então eles vão atrás de Davi e descobrem que Davi era este músico. Davi dedilhava sua harpa e os espíritos saíam de Saul. Muitos salmos são tradicionalmente creditados a Davi e reflete a profunda relação que ele tinha com Deus. Ou seja, Davi escreveu esses salmos quando? Tudo dá a entender que a maioria dos salmos foi escrito ainda quando Davi estava no pasto. Ou seja, a intimidade de Davi com Deus era algo sobrenatural. Ele dedilhava a sua harpa com salmos, cânticos, louvores. Olha o comentário do Antigo Testamento interpretado. Diz assim, ó: buscar-me-eis, pois um homem que saiba tocar, mas tocar bem. Saul estava disposto a tentar tudo que pudesse ajudá-lo, pelo que ordenou que Davi fosse trazido para tocar. Pouco sabia ele que o músico que seria trazido à corte em breve haveria de substituí-lo como rei. Davi possuía as dotes raros, como poeta e sem dúvida como músico. É muito provável que alguns de seus primeiros salmos tivessem sido compostos enquanto observava as ovelhas do pai na colina e nos vales perto de Belém. Dons poéticos e musicais eram cultivados e desenvolvidos nos profetas da escola de Samuel. E olha o que era interessante, Davi estava no pasto, Davi aprendeu a tocar sozinho a harpa, com o Espírito Santo ensinando. A Bíblia dá tanta ênfase nisso que o comentarista ele é bem claro, ó, os dons poéticos e musicais eram cultivados, ou seja, trabalhados, incentivados, investidos, desenvolvidos nos profetas da escola de Samuel, onde Samuel ensinava os profetas. 1.2 Davi, unção e reinado. Após rejeitar Saul, Deus mandou Samuel ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel obedeceu à vontade de Deus, tomou um vaso de azeite e foi para Belém, à casa de Jessé. Então lá 1 Samuel 16, versículo 1 a 3 vai dizer assim, ó: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor.
convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para rei. Aleluia! Texto lindo, texto de quando Deus fala para Saul: Saul, chega, cansei, parou com Saul. Deus fala para Samuel: Samuel, para, chega, cansei de Saul. Ele só me dá trabalho, ele não respeita o que eu quero. Eu quero que você vá lá em Belém, vai achar um homem chamado Jessé. De dentro dos filhos de Jessé, eu já escolhi um rei. Samuel fica com medo e fala assim: Saul vai saber e vai me matar. E aí Deus orienta para ele: não, fala que você vai fazer um sacrifício, pega o animal e vai. Depois de passarem por ele todos os filhos de Jessé, sem nenhuma confirmação do Senhor acerca do que seria ungido rei, Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Está lá em 1 Samuel 16:11. Assim, diante da confirmação do Senhor, Davi foi ungido rei. 1 Samuel 16, 12 e 13. Olha lá. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-se e unge-o com óleo. Enquanto Davi estava com seus irmãos, Jesus pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. É o texto da escolha da unção de Davi. O bispo Samuel Ferreira, em 1998, ele tem um comentário que ele diz que Davi é ungido rei. Finalmente, Samuel pode conhecer Davi, que segundo a descrição bíblica era ruivo, formoso de semelhança e de boa aparência. Diante de Davi, Samuel ouviu o Senhor dizer: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. No mesmo instante, Samuel tomou o vaso de azeite e derramou sobre Davi, ungindo-o perante os seus irmãos. A unção capacitou Davi para receber a presença do Espírito Santo em sua vida. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, versículo 13. Essa foi a escolha verdadeira de Davi. Tópico 1.3. Davi derrota o gigante Golias. Agora Davi começa a despontar na história bíblica como um guerreiro, como alguém poderoso que ia fazer história. Davi enfrentou o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel. Enquanto os soldados temiam o guerreiro de quase 3 metros de altura, Davi, confiando em Deus, rejeitou a armadura de Saul e as armas convencionais. Pegou sua funda, 5 pedras lisas e partiu para enfrentar Golias. O que eu quero te pedir é que neste momento dê uma pausa no vídeo e leia esse texto, porque ele é longo para mim parar e ler ele aqui. Mas lê essa conversa de Davi com Saul. Davi chega para trazer alimento para os seus irmãos a pedido do seu pai, e ele começa a ver que o exército do Deus vivo não fazia nada. Mas o exército dos filisteus tinha um gigante que ficava xingando o povo de Israel, intimando, porque naquela época fazia isso. Muitas vezes as guerras eram assim. Ao invés de todo mundo guerrear e ter um alto número de mortos, eles escolhiam um mais forte de cada acampamento, de cada tribo, e os dois se lutavam até a morte. Quem vencia, ele ganhava a guerra, os outros se entregavam e a vida continuava. Mas quem perdesse tinha que entregar completamente a terra, tinha que entregar todas as coisas. E é isso o que é interessante aqui, porque Davi chega, todo mundo ali, ele escuta aquele barulho, zombando o Deus vivo, e ele vai passar e fala: peraí, o que vocês estão zombando? Estão zombando o Deus vivo. Então aí ele pega a sua funda, ele pega o seu estilingue, assim, para você entender, 5 pedrinhas dentro do rio e parte para cima de Golias. É um texto lindo e maravilhoso, queridos. Quando Golias vê Davi chegando, ele começa a clamar, fala: ei, tá achando que eu sou cachorro? Vocês estão mandando agora um vira-lata para poder tentar me pegar? E aí ele começa a blasfemar, e Davi fala assim: olha, eu não vim com minhas forças, mas eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. E nisso a funda derruba Golias. O que eu ensinei? Diante da confirmação do Senhor,
Davi foi ungido rei. Só Deus pode confirmar esses tipos de coisas, queridos. Não misture, só Deus consagra. Entendido o tópico 1? Eu gostaria de te pedir, se você entendeu o tópico 1, se você gostou do tópico 1, não deixe de comentar, por favor, eu preciso do comentário teu aí, eu preciso que você faça o download desse vídeo, que você publique nas suas redes sociais, para que o YouTube entregue para mais pessoas, para que eu não desanime, e eu sei que você vai fazer isso para me ajudar. Tópico 2, Davi. Um pecador arrependido. Agora começa a outra fase de Davi. Até agora Davi era músico, até agora Davi era ungido rei, até agora Davi Saul matou milhares e Davi milhares de milhares. Até agora o nome de Davi era soado para tudo quanto é canto. Agora entra a área difícil de Davi. O pecado nos afasta de Deus e o perdão só é possível após o arrependimento e a confissão. Davi entendeu isso. Sem confissão, o Espírito, presta atenção nisso, sem confissão, o Espírito Santo se entristece e se afasta. E sem o Espírito Santo não conseguimos viver como novas criaturas. A velha natureza adâmica volta a prevalecer na vida de quem perde o temor a Deus. Então nós temos que entender que se nós não confessarmos o pecado a Deus, por mais sujo que seja, por mais vergonhoso que seja, se eu não consigo confessar o meu pecado para o Senhor, eu estou me afastando de Deus. E quando eu me afasto de Deus, eu torno uma pessoa sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não conseguimos viver como nova criatura. Vamos continuar sofrendo, vamos continuar ralando. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. 2.1 Os pecados de Davi. Davi, já rei de Israel, viu Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados, tomando banho, e movido pelo desejo cometeu adultério. E ela engravidou, e o rei tentou encobrir o seu pecado, ordenando que Urias retornasse do campo de batalha para casa. Mas diante da recusa de Urias, o rei arquitetou a morte do marido de Batseba, ao enviá-lo para a frente de batalha. 2 Samuel 11, 14 a 17. Esse texto aqui eu não li ele aqui, vamos deixar ele. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue-o para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, aonde sabia que estavam os principais guerreiros inimigos. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas. Então nós temos que entender, Davi era rei, Davi estava ganhando todas as guerras, Deus estava com Davi o tempo todo, em todos os lugares, a presença de Deus era real na vida de Davi. Mas um dia Davi se recusa a ir para a guerra. Cansado, ele tinha que ter ido com seus soldados e ele fica em casa para descansar. Ele não orou para Deus se ele podia parar, ele simplesmente quis ficar. E nessa ficada dele em casa, um dia ele sai no alpendre do seu palácio e quando ele olha para baixo, ele vê uma mulher se banhando, nua, linda, maravilhosa. Ele corre e manda chamar os seus homens ali e fala assim: quem é aquela mulher? Quem que é aquela que está tomando banho? E os homens, já com medo de Davi fazer alguma coisa errada, falam assim: olha, elas são as filhas de Urias. Cuidado, Urias já é casado, ela é casada, ele está na guerra, ele é um dos teus soldados, melhores dos soldados. E Davi não dá ouvido ao mesmo tempo e manda chamá-la, querido. Manda chamá-la e dorme com ela. Depois de dormir com ela, ele satisfez o desejo dela, ele mete o pé nela, ela volta para a casinha dela. Passa um tempo, ele descobre, ela vai e conta que ela estava grávida. Desculpe. Daquele adultério nasce um bebê, daquele adultério gera uma vida. Olha só como que um abismo vai puxando outro abismo. Quando Davi vê o que ele tinha feito, tanto do erro que ele tinha feito,
Ele planeja fazer com que Urias durma com Batseba, para que no outro dia ela fala que o filho é dele, para que ele acredite que o filho é dele. Então ele manda uma carta buscar Urias da guerra, fala, larga tudo da guerra e vem para cá, que vem aqui. Chega lá, ele conversa um pouco e fala assim, ó, pode dormir com a tua esposa, vai lá que eu libero você. Mas Urias era tão fiel a Deus, que ele fala assim, não é certo os meus homens, os meus amigos, os que estão morrendo na guerra, estar longe da mulher sem relações sexuais, e eu vim para casa e ter relações sexuais. A Bíblia diz que ele dormiu pro lado de fora, para não entrar e não dormir com Batseba. No outro dia, Davi descobre, vai lá, olha, ele não dormiu não. Davi vem e fala assim, agora eu dou um jeito, embriaga ele, enche ele de bebida e fala, agora bêbado ele vai dormir. Mesmo assim, ele chega na casa e fala, não posso, enquanto tá todo mundo lá batalhando, eu dormi com a minha mulher. Ele vai pro estábulo, dorme no estábulo. Queridos, quando Davi fica sabendo isso e viu que não tinha mais jeito, e ele não queria reconhecer o pecado que ele tinha feito, porque ele tinha medo, o que ele faz? Ele maquina a morte de Urias. Ele escreve uma carta para Joabe, que era o chefe dos soldados, e fala, coloca Urias na linha de frente para que ele seja alvejado, para que ele seja morto. Olha o nível, queridos, do homem segundo o coração de Deus. Ele maquinou o mal e ele dá a carta para o próprio Urias levar essa carta para Joabe. Urias estava levando a sua sentença de morte sem saber. Olha o nível que um homem sem Deus chega. Precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. Tópico 2, o comentário do tópico 2.1. Davi pagou um alto preço pelo seu pecado dentro da sua própria casa, e principalmente com os seus filhos. Todo pecado gera consequência, mesmo recebendo o perdão de Deus. Infelizmente, há pessoas que têm dificuldades em lidar com as consequências de seus próprios erros. É preciso perseverar na presença do Senhor e, pela abundante graça de Deus, permanecer firme na fé, mesmo vivenciando momentos difíceis. Olha o teu foco na lição. Sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos, com solidificação do reino de Israel e de desafios pessoais, como o episódio de Batseba. 2.2. Davi se arrepende. Os atos de adultério e assassinato desagradaram a Deus. Porém, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu. Disse Davi a Natã, realmente pequei contra o Senhor, 2 Samuel 12, versículo 13. Assim o rei mostrou a consciência de que é pecado, de que o pecado é uma afronta grave contra Deus. Está lá no Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti, somente contra ti, meu Deus. Fiz o que é mau aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Olha só, ele reconheceu que precisava ser purificado, lavado de seu pecado, para ter um coração puro e um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Queridos, nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer que, olha, ele reconheceu que precisava ser purificado, lavado do seu pecado para ter um coração puro e um espírito reto. Apesar disso, as consequências do seu erro seguiram por toda a sua vida, refletindo a gravidade da sua transgressão. 2 Samuel 12, 10 e 11 diz assim: E de agora em diante a espada não se afastará de sua família, pois você desprezou ao tornar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo. Tornarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com ela à vista de todos. E isso depois nós vamos ver que esse versículo ele foi concretizado na vida de Absalão, quando Absalão toma o reino para matar Davi e dorme com as mulheres de Davi. Queridos, nós precisamos entender uma coisa grave. Deus perdoa pecado? Sim. Somente ele perdoa pecado? Sim.
Qual pecado ele perdoa? Pecado arrependido. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, porque há muitos de nós que pecamos e não nos arrependemos verdadeiramente. Verdadeiramente agir como se não tivesse acontecido. Olha o que o pastor Valdir Alves comenta. Os rituais externos não tinham pecados e não podem obter perdão. Os sacrifícios e trabalhos voluntários não tiram culpas nem condenação. O perdão exige coração quebrantado e contrido diante de Deus. É isso que Deus quer de nós, o arrependimento, o coração contrido. 2.3. Davi foi sincero e grato. Davi prometeu fazer algo para Deus depois de restaurado. Ajudar outras pessoas a encontrar o perdão. Olha que coisa linda. Ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Quando Davi se reconhece, Davi fala assim, olha, tem muita gente pecando e ele não reconhece. Eu, Senhor, vou ensinar para eles isso. Eu vou ajudá-los a recuperar o perdão, a recuperar de verdade o arrependimento e ser purificado. Davi se recusou a oferecer ao Senhor o que não lhe custava nada. Olha 2 Samuel 24:24. O rei, porém, respondeu de Araúna, não, faço questão de pagar tudo. Não apresentarei ao Senhor meu holocausto. Não apresentarei ao Senhor meu Deus holocaustos que nada me custaram. Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos rios. Toda vez que Davi tinha que fazer algo ao Senhor, ele não queria dar esmola ao Senhor. Para ele tinha que ser algo sério. Ele precisava de um terro, de uma área. E aí ele ganha essa área. Mas ele se recusa e fala assim, não, para Deus eu não vou fazer nada que veio de graça. Eu quero que tenha valor. Adorador por excelência em quase todos os salmos da sua autoria, Davi relatou a sua adoração exclusiva ao Senhor. No Salmo 15, versículo 2, ele descreve o verdadeiro cristão do céu, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aleluia! É aquele que anda com sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente conforme o teu coração. Olha o que o bispo Abner Ferreira diz. O que será que Deus observou em Davi quando disse, é este? Na verdade, Deus não está procurando homens perfeitos, porque eles não existem. Não há um justo sequer, a Bíblia diz. Deus procura pessoas íntegras. A palavra íntegra de Tamã, no hebraico, significa completo, inteiro, que vive com simplicidade, sadio, sólido, forte. Íntegro é o que somos quando não há alguém olhando. Significa ser completamente honesto. Não significa uma pessoa que causa boa impressão, mas que a completa sem máscara. Nós precisamos entender, queridos, que hoje em dia é muito difícil, mas Deus olha a integridade, Deus olha você fora da igreja. Como você tem vivido fora da igreja? Será que você, homem, ainda dá aquela olhadinha cobiçando quem passa na rua? Esquecendo que a sua mulher está dentro de casa? Nós precisamos entender que muitas coisas não acontecem porque nós ficamos presos. Olha o que eu ensinei nessa lição. Davi se recusou a oferecer ao Senhor o que não lhe custava nada. Amém e amém. Tópico 1 finalizado. Tópico 2 finalizado, agora falta você colocar o teu like, o teu comentário, compartilhar nas tuas redes sociais, nos teus canais. Eu espero que você me ajude, tá bom? Terceiro e último tópico, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Diante da resistência de Saul, em deixar que a vontade de Deus norteasse a sua vida, tá lá em 1 Samuel 13, 13 e 14, diz assim, ó, você agiu como um tolo, exclamou Samuel, não guardou o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Samuel tinha dito, Deus tinha mandado Samuel ir a Saul e falado para ele, faz isso, aquilo, isso, aquilo. Por 2 vezes Saul não fez, e Deus cansou e falou, pronto, eu já ungi alguém que vai ficar no teu lugar.
o próprio Deus encontraria um homem disposto a agir conforme o seu querer. Assim seria novamente o do seu povo. Davi foi este homem. Está lá em Salmo 89, verso 20. Deixa eu ver se eu coloquei ele. Coloquei. Encontrei meu servo Davi e ungi como meu santo óleo. Escolhido, ungido e levantado por Deus para ser Israel, rei de Israel. Preciosas lições podemos extrair a partir do estudo da vida deste homem. Tópico 3.1. Deus conhecia Davi. Deus conhecia a essência de Davi. Todos estamos sujeitos às mesmas falhas que ele. Porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ao se arrepender com sinceridade, Davi alcançou o perdão de Deus que o conhecia bem. Davi foi um rei ungido de Israel ainda jovem e por vontade de Deus. Isso significa que Deus realmente não vê como nós vemos, porque ele olha para o coração enquanto nós vemos a aparência externa. Então olha lá, esse texto é lindo, né? O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Isso daí, ele te deixa calmo ou te deixa preocupado? Deus conhece você no mais oculto da tua alma. Isso te deixa tranquilo ou te deixa preocupado? Vigia. Encha-se de Deus. Olha o foco na lição. Sem confissão, o Espírito se entristece e se afasta. E sem o Espírito Santo, não conseguimos viver como novas criaturas. Aleluia. O pastor Valdir Alves, em Diamantes Lapidados, ele ressalta: um homem segundo o coração de Deus não está isento de cometer falhas ou de pecar. É o caso de Davi. É o homem segundo o coração de Deus, mas fez muita porcaria. Mesmo com as suas fraquezas, é uma referência de exemplo para nós. Homem segundo o coração de Deus que influenciou a sua época e continua a influenciar. Aleluia, como que é, hein? São muitas virtudes e qualidades que a Bíblia descreve a respeito de Davi. O Espírito estava sobre ele. O segredo verdadeiramente na tua vida é o Espírito Santo estar na tua vida. Se encha com o poder do Espírito Santo, com a presença de Deus. Tópico 3.2. Davi se submeteu a Deus. Davi recebeu o testemunho de Deus para fazer a sua vontade e guardar os seus mandamentos. Ele não praticou idolatria, porque foi fiel ao seu Deus. No curso da vida ele pecou, se arrependeu e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Davi depositava a sua força no Senhor. Deus, como disse Golias: eu venho a ti, e em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tenho afrontado. 1 Samuel 17:45. Primeiro olha a parte, Atos 13:22, parte B. Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Faça tua vontade. Fará tudo o que for da minha vontade. Então olha só, Davi é um filho de Jessé. É um homem segundo o coração de Deus, Deus próprio dizendo e falando, ó, ele vai fazer tudo o que eu preciso. Deus é maravilhoso, né? Olha o que o bispo Abner Ferreira diz. Diferente de Saul, Davi sempre buscou a orientação de Deus. Prova disso que em 2 Samuel 2, do 1 ao 4, vemos que ele pergunta ao Senhor para onde iria naquele momento. Não há detalhes específicos de como receber a orientação. Provavelmente pode ter sido por meio de Urim, Tumim, pedras guardadas com história sacerdotal que Abiatar levava. Conforme a posição em que eles se encontrassem, indicaria a resposta do Senhor, sim ou não. Davi nos ensina que buscar a orientação de Deus é sempre a melhor opção. Infelizmente não é o que acontece em nossos dias, em que as pessoas buscam a vontade de Deus em práticas questionáveis. Aleluia! Tópico último.
subtópico último, né? 3.3. Davi não tocava os ungidos do Senhor. Davi não estendeu a mão contra Saul, ungido do Senhor. Lembra esse texto lindo, 1 Samuel 24:6? Por isso disse aos seus homens, que o Senhor me livre de tal coisa ao meu Senhor. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor, o rei, ungiu como rei. O que estava acontecendo nesse episódio, queridos? Davi queria porque queria, Saul queria porque queria matar Davi. E Davi foge, Saul vai atrás, e Davi foge, Saul vai atrás, aquela violência. Um dia Davi entra dentro de uma caverna lá no fundo com seus soldados e tá lá tirando uma painha, um cochilando lá. De repente Saul entra dentro dessa caverna e ele acaba cochilando. Davi viu que era ele, vai lá para provar que ele tinha ido lá e não tinha tocado no ungido de rei. Ele tira um pedaço do pano da sua orla e aí ele mostra para todo mundo, queridos, que ele pegou um pedaço do pano de Saul. Quando Saul confronta com ele, fala: Davi, eu vou te matar. Ele fala assim: Saul, se eu quisesse, eu já teria te matado. Olha aqui na minha mão um pedaço do pano da tua saia, do teu vestido. E aí Saul chora demais, mas não se arrepende, queridos. Mas é assim que muitas vezes tem que acontecer. Vamos lá. Ele não afrontou Saul, nem mesmo depois de Deus o ter rejeitado. E também não permitiu que seus soldados se levantassem contra Saul. Está lá em 1 Samuel 24, 7 e 8. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul, depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho. Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, o rei. Ó meu senhor, meu rei. Peraí, queridos. E quando Saul olhou para trás, Davi se encurvou com o rosto em terra. Agindo assim, Davi obedeceu ao Senhor, que nos alerta a não tocar em seus ungidos. Não toquem meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Por isso eu sempre digo, se você tem algo contra o seu líder, o seu pastor, não toca nele, não blasfema dele, não murmure dele, fale com ele, mas não fale dele. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal diz: ungido do Senhor, essa expressão refere-se a Saul apenas quanto ao seu papel de Israel, quanto ao seu papel do rei de Israel. Não significa que continuava agora na unção do Espírito Santo. Davi não recebera instrução da parte de Deus no sentido de remover Saul do trono, tirando a sua vida. Ou seja, por mais que Saul tivesse entristecido, com problema, lutando contra Davi, murmurando, mentindo, buscando espíritos, Davi mesmo assim não quis tocar nele. Eu ensinei que, ao se arrepender com sinceridade, Davi alcançou o perdão de Deus. Conclusão: Davi nos ensina a assumir e confessar os nossos pecados com sinceridade. Presta atenção nisso. Davi ensina a assumir e confessar nossos pecados com sinceridade, abrindo o coração para receber o perdão. Ter paz interior e não perder a alegria da salvação. Sua história continua a nos inspirar para retratar um homem imperfeito, mas cujo coração era voltado para Deus. Amém, amém e amém. E aí, consegui te convencer a curtir, a comentar? Tem tido tão poucos comentários. Será que tem tantas poucas pessoas assistindo? Preciso de você, republica para mim, tá bom? Olha a próxima lição que será aplicada 23 de novembro, a lição 8, Abigail. Sabedoria que desarma os conflitos. Mas essa vai ficar para a semana que vem, porque agora nós vamos encerrar essa aula linda, aula maravilhosa. Espero que você tenha entendido, compreendido, pronto para ter mais argumentos para a sua própria aula. Se você precisar de algo, se você precisar de ajuda, se você não gostou da aula, coloque nos comentários, que eu vou tentar fazer o máximo ainda para você, tá bom? Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esta pessoa, Senhor, que está, Pai, orando comigo agora, estudando comigo agora. Abra os céus do entendimento para ela, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Espírito Santo, nos prepare para a próxima aula e que essa lição seja, Senhor, em nome de Jesus, uma lição para transformar vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.